Essa semana eu tenho visto muitas notícias a respeito da deputada Erika Hilton, porque ela é uma mulher trans, né? E ela está presidindo a presidência da Comissão das Mulheres na Câmara dos Deputados. E, e é claro, né? Muitas pessoas têm feito questionamento a respeito dessa, se ela teria legitimidade para, né? Porque ela não nasceu mulher, então. Enfim, mas eu, como uma mulher cristã, eu gostaria de fazer alguns questionamentos a respeito disso. É, Não vai ser um questionamento como provavelmente quem vai assistir esse vídeo está esperando, mas eu gostaria de fazer um confronto a nós. Primeiramente, eu gostaria de ler Romanos 1, começando do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocam a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo entre si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, são caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, e eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Bem, antes de qualquer questionamento, eu gostaria de dizer que eu me converti há pouco tempo, né? Tem uns 3 anos e pouco, mais ou menos, que eu conheci ao Senhor verdadeiramente e tive, né, minha experiência pessoal com Ele. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia e eu peguei esse capítulo aqui de Romanos, foi meio que cada palavra que eu li era um tapa na minha cara, porque eu me via aqui completamente quando eu estava distante do Senhor e vivendo para mim mesma. Então, esse capítulo aqui, quando a primeira vez que eu li, depois que eu me converti, foi realmente tapa na minha cara. E agora voltando para o assunto, é, essa carta aqui, né, foi escrita há 2000 anos atrás pelo apóstolo Paulo e tal. E eu gostaria de saber por que que a gente trata essas coisas como se fosse algo novo, como se o mundo estivesse ficando cada vez mais devasso, sendo que isso é uma coisa que acontecia há 2000 anos atrás, e não só há 2000 anos atrás, mas é uma coisa que acontecia há muito tempo atrás. Tipo, a gente tem, né, o exemplo da sentença de Sodoma e Gomorra. Então, como diz o rei Salomão, não há nada novo sobre o sol. É uma coisa que vem acontecendo há muito tempo, e eu não consigo entender como o cristão tenta lutar contra isso, contra algo que é obra da carne, que vem acontecendo há tantos séculos, e nem Jesus veio combater isso da forma que a gente tenta fazer. Assim, não estou dizendo que é certo, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu vou explicar melhor. Mas voltando a refletir um pouquinho a respeito desse capítulo, eu gostaria de dizer também que muitas vezes a gente foca num pecado específico, mas aqui há muitas características negativas que até depois que a gente aceita o Senhor e começa a servir Ele, a gente continua cometendo, e muitas coisas a gente precisamos continuar nos limpando, nos purificando. Isso é um trabalho diário, porque não é fácil. São muitos adjetivos negativos, onde
nós cristãos, e se alguém falar que não, eu falo com toda certeza que é mentira, se alguém falar que não comete nada disso, com certeza, todos nós somos passíveis de errar, a gente tem sempre que tá lutando contra a nossa carne, fortalecendo o nosso espírito. Começa a parte aqui, né, que diz: são cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Quantas vezes nós não não temos alguma dessas características e a gente às vezes não se policia para andar em santidade? Eu mesmo, quantas vezes eu fui injusta, tive características péssimas dessa e tive que orar, jejuar, pedir perdão. E eu vejo assim que muita gente acha que a graça, ela, só porque você tem a graça, você não precisa praticar boas obras ou se preocupar com boas obras. Claro, eu acredito que ninguém merece, que realmente a salvação é pela graça, porque não há nenhum homem justo ou merecedor. Mas as boas obras, elas são reflexo, né, dos salvos. Então a gente tem que se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar em nos purificar, em pedir perdão a Deus pelas injustiças que a gente causa. E muitas vezes, quando a gente se preocupa demais com a injustiça de outra pessoa, a gente acaba esquecendo da nossa. E, e é isso que eu gostaria de falar sobre esse versículo. Mas eu também gostaria de fazer outras reflexões a respeito do que o Senhor Jesus, o nosso Deus, nosso Senhor, nosso exemplo do que ele veio fazer aqui e do que a gente deveria, né, aprender com ele e tentar fazer da mesma forma. Bem, analisando a vinda do Senhor neste mundo, a gente pode ver nos evangelhos que ele não tem nenhuma citação a respeito dele combatendo o sistema de governo. Até quando Pilatos perguntou para ele se ele era rei dos judeus, se ele era algum rei, ele falou que o reino dele não é deste mundo. Então, ele tinha uma noção de identidade muito forte, uma noção de que o reino dele é algo muito maior. E por que ele se preocuparia com o Império Romano? Por que ele se preocuparia com o sistema, com quem estava governando, com quem estava o poder? Até porque esse mundo, ele temporariamente jaz do maligno. Então, para tudo há seu tempo, e Jesus tinha essa noção muito forte. E quando ele falou para Pilatos que o reino dele não é deste mundo, provavelmente Pilatos não entendeu nada, porque achou que ele era só um filósofo ou algo do tipo. Ele não tinha noção de quem era Jesus. Até o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele falou: nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Jesus mesmo falou no Evangelho de Mateus, ele falou em Mateus 11:25, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E outro trecho que a gente pode analisar da vinda do Senhor foi a oração sacerdotal que ele fez. Ele fez essa oração antes de ser preso, porque ele já sabia que ia ser preso e já sabia que estava perto de se cumprir as profecias, o que Deus tinha planejado. E um trecho dessa oração ele disse: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Aqui a gente vê o desejo do Senhor que Deus nos guarde do mal, que a gente se santifique na verdade, na palavra. A gente não vê o desejo dele da gente lutar pelo sistema, pelo domínio das coisas deste mundo. Muito pelo contrário, ele fala que a gente não é daqui. E o que isso quer dizer, né? Que a gente não é daqui. Não é que a gente não é daqui, é uma coisa mais profunda, né? Claro. É porque quando a gente aceita o Senhor e o domínio dele, a gente sai desse sistema e
ele nos recebe no sistema do reino. E é como se fosse um domínio muito maior. Não é que ele não tem influência nesse mundo, não é que Deus não exerce a soberania dele nesse mundo, mas tudo há um tempo. Isso é algo até mais complexo, que é algo que eu até preciso refletir mais, estudar mais. Mas uma coisa já dá para refletir aqui, né? Será que a gente está agindo da forma certa, como o Senhor agiu neste mundo? Será que a gente está conseguindo captar qual a nossa identidade como filhos de Deus? Qual é o tipo da nossa autoridade? Será que a gente está lutando contra principados e potestades ou só contra a carne? É uma coisa a se refletir, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente vive assim, num mundo muito pensando na parte material, na parte carnal, e a gente acaba se esquecendo do eterno. E eu tô falando da gente mesmo, de nós que já temos o Senhor como, como nosso Deus. E, e agora é ano de política, ano de briga. E como que a gente deve se portar, né? Como que a gente deve exercer a nossa autoridade nesse mundo, o nosso lugar que a gente tem. Às vezes eu sinto que tá muito errado, sabe? A mentalidade que a gente tá tendo, a mentalidade que os líderes influenciam a ter. E E muitas vezes, claro, a gente pode pedir a misericórdia de Deus para que nossos governantes sejam de acordo com o coração dele, mas será que a gente está prestando atenção primeiro no nosso coração, se a gente está praticando a justiça de acordo com a vontade de Deus? A gente pode também ver muitas partes que o Senhor falou a seu povo, como, bem, voltando ao raciocínio aqui, se a gente sabe que o mundo jaz do maligno, e mesmo que com a soberania de Deus e o reino de Deus que está numa dimensão muito maior e mais, uma dimensão superior, né, que a gente não consegue nem imaginar, é, mesmo assim, quem governa esses sistemas de governo, de todos os sistemas nessa terra, são as forças do mal. Então, o que a gente pode ter, eu acredito, é a misericórdia de Deus ou a vontade de Deus para com alguma nação, com em relação aos governantes que a gente pode colocar, mas o fato também é que, para a gente ter a misericórdia de Deus, nós precisamos limpar as nossas vestes, nós precisamos praticar justiça, nós precisamos estar com o coração de acordo com o coração dele. Não adianta a gente pedir para ele estarmos atolados em justiças. As palavras dos profetas mesmo, que Deus deu aos profetas, em relação ao povo dele, é onde a gente pode conhecer o caráter de Deus e a vontade dele e o que ele pensa. Então, quando a gente pode ler o que Deus falava quando o povo clamava a ele, né? Em Isaías 1 mesmo, fala sobre o culto hipócrita que é condenado. Isaías 1,15, Deus fala: quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim. Quando multiplicam as suas orações, não as ouço. Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue, lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Será que a nossa sociedade cristã como um todo está defendendo bem? Ou será que estamos cheios de injustiças até no microambiente onde a gente vive? Não estou falando só de quem tem o poder de governo, mas no que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Será que a gente está praticando a justiça? E um outro exemplo, da conformação de Deus com a justiça da sociedade e tal, a gente pode ver o exemplo de Miqueias, capítulo 3, versículo 9. Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel. Vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo e Jerusalém se tornará um montão de ruínas e o monte do templo numa colina coberta de mato. Bem, o Senhor estava falando, né, naquela época lá no contexto histórico, né, do seu povo, né, mas através dessas escrituras a gente consegue conhecer o caráter de Deus, consegue conhecer o que ele pensa. O Velho Testamento, ele não é algo deixado para trás. Através do Velho que a gente entende o Novo e a gente conhece o caráter de Deus. Então, quando a nossa sociedade, principalmente, nós cristãos, estamos cheios de injustiças, é bem difícil o Senhor ter misericórdia. Antes da gente querer mudar a sociedade, a gente tem que nos mudar
pedir a misericórdia primeiro para nós, para nossa mudança, para nós enxergarmos todas as nossas sujeiras e nos limparmos. E aí sim, depois disso, a gente pode ter um pouco de justiça para pedir a misericórdia de Deus. E a gente vê, assim, as coisas tão estranhas, né, mesmo no sistema religioso. E a gente tem que refletir mais sobre qual é o nosso papel, sobre como a gente deve se portar, como que a gente deve agir, o que a gente deve lutar, ou se, sabe? Quem discordar de mim pode falar aí nos comentários e tal, mas eu não sou dona da verdade, eu ainda tenho muito o que estudar, muito o que refletir. Eu me converti há um pouco mais de 3 anos, então eu tenho realmente muito que refletir ainda, e sem falar que se por acaso estivermos nos finais dos tempos, né, que com a tecnologia e a sociedade mudando de forma, assim, drástica, né, o correr das coisas, né, tá tão acelerado por causa da tecnologia que eu não duvido, mas o fato é, a gente tem que esperar a vinda do nosso Senhor, e quando chegar a vinda do nosso Senhor, o mundo vai estar caótico. O mundo vai estar caótico, os cristãos serão perseguidos, e o que a gente pode esperar de bom nesse sistema? Será que estamos sendo sensatos? E é isso, a mensagem que eu gostaria de passar. Até mais.